365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que te abençoa a cada dia, renovando assim a sua fé e a esperança. Lembrando que estamos estudando, dedicando valoroso tempo para edificação espiritual, para as nossas vidas e as nossas famílias também. Mês 6. Vida no Espírito. Uau! E chegamos ao final da semana 22 com o tema principal, sensibilidade espiritual, dos dias 159 a 165. E hoje, dia 165 ou 165º dia, trago o tema para estudo e alimento espiritual, uma vida guiada pelo Espírito. Uau! Leitura bíblica. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. A palavra diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Para tudo que está fazendo e preste atenção. Encerramos esta semana entendendo que a sensibilidade espiritual não é um evento, mas um estilo de vida. Deus deseja conduzir você diariamente. O Espírito Santo não quer apenas visitar sua rotina, ele quer liderá-la. Quem vive guiado pelo Espírito caminha com mais paz, discernimento e propósito. A sensibilidade espiritual amadurece quando se torna prática diária. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Meditando e aprendendo com a mensagem no dia de hoje, o Espírito Santo é a força vital que opera em nós, transformando o nosso ser interior e nos capacitando a crescer espiritualmente. No livro do apóstolo João, capítulo 14, versículo 26, lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso nos revela que o Espírito Santo não apenas nos guia, mas também nos ensina e nos transforma. Crescer espiritualmente é um processo contínuo que requer a nossa abertura para a atuação do Espírito Santo. Ele nos ajuda a compreender as Escrituras, nos guia em nossas decisões e nos conforta em momentos de dificuldade. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, começamos a manifestar os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, conforme Gálatas 5, versículos 22 e 23. O crescimento espiritual é um reflexo da nossa relação pessoal com Deus. Em Romanos 8, versículo 14, que é o texto bíblico base, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso nos mostra que, ao sermos guiados pelo Espírito, nos tornamos mais com Cristo e alcançamos um nível de maturidade espiritual que glorifica ao Pai. Por isso, devemos cultivar essa relação íntima com o Espírito Santo através da oração, da meditação nas Escrituras e da oração em línguas. Essas práticas alimentam o nosso espírito e nos permitem crescer na fé e na compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. O poder do Espírito Santo é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Ao nos deixarmos guiar por Ele, não somente nos tornamos mais próximos de Deus, mas também manifestamos os frutos que refletem o caráter de Cristo. Permita que o Espírito Santo atue em sua vida e você verá uma transformação verdadeira e constante em sua jornada de fé. Continuando com a nossa meditação, uma das maravilhas de caminhar com Deus é que podemos crescer na capacidade de ouvir a sua voz. O Espírito Santo fala de muitas maneiras, às vezes sutilmente, às vezes inesperadamente. Você pode reconhecer a sua voz em momentos como este. Primeiro, escrituras que saltam aos olhos da página. Segundo, uma leve impressão ou um empurrãozinho interior. Terceiro, sonhos ou imagens que surgem na sua mente. Quarto, uma palavra de encorajamento ou conselho de alguém. Quinto, portas abertas e fechadas ou circunstâncias. Sexto, um profundo conhecimento interior. Sétimo e último, sinais
ou encontros divinos. O Espírito sempre fala com o coração do Pai e reflete Jesus. Com o tempo, aprendemos a reconhecer as maneiras únicas pelas quais Deus fala conosco pessoalmente. No entanto, Ele continuamente nos convida a descobrir novas formas de ouvir a sua voz. Podemos testemunhar que novos encontros com a sua voz têm sido uma marca da atuação do Espírito em nossas vidas. Palavras e palavras que alimentam. Deus cuida de nós como filhos. Quando vivemos como filhos, nos sujeitamos a Ele, obedecendo e ouvindo seus ensinamentos e mandamentos. Se o rejeitamos, se o negamos, se viramos as costas a Ele, se não temos tempo para ouvi-lo, o que podemos esperar que Ele faça por nós? Verdade é que Deus está perto até mesmo daqueles que não o servem, que não o conhecem, que não o creem, que não o obedecem. Mas, mesmo perto destes, Deus é impedido de poder ajudá-los, a menos que haja arrependimento, confissão da sua maldade, fé no sacrifício de Cristo e súplicas pelo seu socorro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Referência, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Deus está pronto para lhe ajudar, meu irmão, minha irmã, esperando somente que você reconheça os seus pecados, reconheça que necessita dele, confesse com seus lábios os seus erros e creia naquele que ele enviou para morrer no seu lugar. Este cara é Jesus. Aleluia! E eu finalizo o dia de hoje com esta reflexão. Algumas pessoas pensam que a posição, o título, a formação acadêmica, a pregação, os talentos musicais ou os dons espirituais aparentes de uma pessoa indicam que ela é guiada pelo Espírito. Mas isso não é necessariamente verdade. Qual é o sinal exterior de que alguém está permitindo que o Espírito Santo guie a sua vida? Vamos lá. Pode ser surpreendente para alguns que o sinal exterior da direção do Espírito não seja os dons do Espírito, mas sim o fruto do Espírito, como Paulo descreve em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um outro ponto importante também, o amor genuíno pelos outros, é o principal sinal de que uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito. O primeiro deles é o amor, que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O apóstolo João concorda que o amor genuíno pelos outros é o principal sinal de que uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito. É assim que sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos uns aos outros. Quem não ama permanece na morte. Referência 1 João capítulo 3, versículos 10 e 14. Lembre-se das palavras de nosso Senhor. Nisto todos saberão que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Referência João 13, versículo 35. Seja sincero consigo mesmo. Você é conhecido por amar os outros? Esta é uma das primeiras coisas que as pessoas pensam quando pensam em você. E agora vamos para a nossa anotação do dia, a aplicação pessoal e transformadora. Anota aí. Hoje, entregue conscientemente seus planos ao Espírito Santo. Recebam essas poderosas palavras em nome de Jesus. Oremos. Espírito Santo, guia nossas vidas todos os dias e ajuda-nos a permanecer sensíveis à Tua voz. Obrigado, Pai, pelo dom do Seu Espírito, o Espírito Santo, que nos cela com o Seu Filho amado, removendo o medo e nos dando acesso a Ti.
Espírito Santo, nos guie a cada passo, revelando a vontade de Deus e nos capacitando a viver essa nova identidade com Cristo. Que cada um de nós venhamos a decidir viver como um filho de Deus, confiando na sua presença e amor, não importando as circunstâncias. Apresentamos às nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está conectado a esta mensagem. No poderoso nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, já que você está cheio do Espírito Santo. Compartilhe ao máximo aí no grupo das suas famílias, dos seus filhos, parentes queridos, da sua comunidade, no WhatsApp, Telegram, e também deixe o seu testemunho de vida aqui nos comentários, sua inscrição, e te espero para a próxima semana, a semana 23.